Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem 2020 que fala o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então nós temos aqui uma questão que fala sobre ondas nesse contexto de acústica. O primeiro passo para a gente entender essa questão é saber direitinho como é que o som externo consegue chegar até os nossos ouvidos mesmo quando nós estamos com o fone. Então vamos lá. Aqui nós temos uma cabeça e um fone de ouvido azul. Como vocês podem perceber, eu desenhei aqui para ilustrar isso mesmo, o fone de ouvido, quando ele se apoia na sua orelha, o que acontece é que ele forma uma casinha, tá vendo? Mais ou menos isolada do ambiente externo. Vamos considerar a situação ideal, onde o fone veda perfeitamente as suas orelhas. Nessa situação, como é que o som externo consegue chegar até os seus ouvidos? Porque sim, ele chega. Então, acontece o seguinte: o som externo vem, no caso, essa onda sonora, e atinge o fone de ouvido. O fone de ouvido, quando ele é atingido por essa onda sonora, ele vai vibrar com uma certa frequência, que é igual à frequência dessa onda sonora. E ele vibra levemente, é uma vibração bem discreta, porém, é suficiente para que aconteça o seguinte: ele forma de fato uma casinha, só que quando ele vibra, o ar que está aqui dentro dessa casinha se desloca também e acaba reproduzindo uma onda sonora que, no caso, se parece muito com essa que veio lá de fora, só que vai ter uma amplitude bem menor, porque essa onda que o fone de ouvido produz acaba sendo abafada. E olha só, eu estou falando de produção de ondas sonoras pelo fone de ouvido, mas não é pelo alto-falante do fone, é só por essa questão da vibração que a onda externa produz nesse fone. E aí, com isso, nós vamos ter, então, uma onda similar de amplitude menor chegando até os nossos ouvidos. E é assim que nós conseguimos ouvir o ambiente externo, mesmo quando nós estamos com um fone que veda perfeitamente os nossos ouvidos. Então o que você viu aqui é um exemplo de transmissão. Vamos ver como é que isso funciona. Você tem uma onda incidente e aí você vai obter então uma onda que foi transmitida. Mas isso não é tudo, porque você ainda tem a onda que foi refletida. Sim, a onda é parcialmente transmitida, parcialmente refletida e, por último, parcialmente absorvida. Absorvida por quem? Pela própria estrutura do fone. Então você tem esses 4 fenômenos aí acontecendo sempre ao mesmo tempo. E aí isso já te permite eliminar a alternativa A, que fala que a absorção explica o cancelamento de ruído. Ela não explica, porque, como nós vemos aqui, a absorção acontece, mas ela ainda permite que você ouça, em muitos casos ouça até muito bem, os barulhos vindos do ambiente externo. Então a absorção ajuda, mas não é ela que explica o cancelamento de ruído que está sendo tratado aqui no enunciado. Agora vamos entender melhor como é que funciona esse cancelamento de ruído. Como é que o fone pode operar para ajudar a eliminar esse ruído externo, para ajudar você a ouvir só a sua música sem ouvir o ambiente. Bom, acontece o seguinte: vou desenhar aqui embaixo a casinha do fone de ouvido. Então vou colocar aqui só esse copinho, tá vendo? Essa aqui é a casinha do fone de ouvido. O que ele faz? Olha só. Normalmente os fones de ouvido com cancelamento de ruído, eles têm alguns microfones aqui do lado de fora, virados para o ambiente mesmo, para ouvir o ambiente. E aí esses fones de ouvido, eles ouvem essa onda que está chegando, eles ouvem o som ambiente. E o que eles fazem? Eles fazem um cálculo muito rápido para prever como que vai ser essa onda, que eu desenhei aqui em vermelho, transmitida lá para dentro do fone. Então vou colocar aqui em vermelho a onda que acaba sendo transmitida para dentro do fone. E aí, com esse cálculo, sabendo como é a cara dessa onda transmitida, esse fone produz então uma onda
em oposição de fase a essa onda vermelha que é transmitida. Deixa eu desenhar essa onda nova em amarelo. E aí acontece o seguinte, olha, essa onda aqui amarela é produzida pelo fone de ouvido ativamente, daí o nome cancelamento ativo de ruídos. O que vai acontecer? As duas ondas que você vê aqui dentro estão em oposição de fase e por conta disso elas vão sofrer interferência destrutiva e você não vai ouvir, na situação ideal, nada dessa onda transmitida, porque ela é cancelada ativamente por essa tecnologia do fone, através dessa maneira que você viu aqui. Portanto, a resposta da questão já ficou clara, que é a interferência. É ela que vai explicar como acontece o cancelamento ativo de ruídos. Polarização, gente. Polarização não vale aqui pelo seguinte motivo. A onda sonora é longitudinal, ou seja, a direção de propagação é a mesma direção da perturbação que essa onda provoca. Por conta disso, não dá para você polarizar uma onda sonora. Então, polarização está fora mesmo. Reflexão, como eu falei aqui no começo, a reflexão acontece sempre junto com a transmissão e com a absorção, porém, ela por si só, como nós já vimos, não é capaz de explicar o cancelamento de ruídos. Por conta disso, reflexão fica fora. Difração. A difração também não explica. Difração explica uma outra coisa. Você lembra que a onda é capaz de atravessar um obstáculo? Por exemplo, aqui eu tenho um certo obstáculo e aí, do lado de cá, eu tenho um alto-falante tocando uma música. O que vai acontecer? As ondas sonoras produzidas pelo alto-falante vão ser capazes de contornar esse obstáculo e chegar até o outro lado. Essa capacidade, esse fenômeno de contornar um obstáculo é chamado de difração. E ela acontece sempre que o comprimento de onda dessa onda for maior ou mais ou menos igual ao tamanho do seu obstáculo. Ou seja, um obstáculo de tamanho L, uma onda com comprimento de onda mais ou menos igual ou maior do que L vai ser capaz de contorná-lo com muita facilidade. Só que isso não é o que explica o cancelamento ativo de ruídos. Então, está resolvida a questão. Agora eu vou deixar só para vocês uma curiosidade, que é o seguinte. Ele fala aqui que você até consegue, olha só, cancelar aquele ruído das turbinas do avião, que é um ruído regular. Só que você não consegue reduzir, olha só, barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Por quê? Pelo seguinte, gente, quando o fone ouve o ambiente externo, ele faz uma espécie de média. Ele fala assim, bom, o ambiente externo vai sempre produzir esse tipo de ruído. Então, eu vou tirar uma média e vou sempre mandar lá para dentro esse sinal que vai provavelmente cancelar. Claro que nunca é um cancelamento 100% perfeito, mas costuma ser muito bom, esse ruído externo. Só que se o ruído externo sofre uma mudança brusca, o que acontece é que esse fone não é capaz de incluir de imediato essa mudança brusca nesse cálculo que ele faz na hora de repassar a onda lá para dentro. E de fato, como é um barulho muito irregular, ele acaba sumindo nessa média. Por conta disso, ele não é muito bom para abafar esses sons, que de choro de bebê e outros tipos de sons mais irregulares. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, que nesse grupo você vai encontrar estudantes de todo o Brasil, que assim como você também estão estudando física para o vestibular, e eu também estou lá no grupo e de vez em quando interajo com o pessoal. E claro, eu também dou aulas de física, se você quiser ter aula comigo, entra lá no grupo do WhatsApp e me manda uma mensagem direta que a gente combina direitinho para fazer a sua aula. Muito obrigado por assistir e até a próxima!